Vamos dar início ao estudo da função exponencial. Aqui na introdução nós temos um pequeno texto falando de uma aplicação da função exponencial. Entre os fenômenos naturais, um dos mais recentemente estudados pelos cientistas é o da radioatividade, que é uma propriedade que algumas substâncias têm de emitir radiações e se desintegrar, transformando-se em outras. Esse fenômeno tem ajudado os geólogos a determinar a idade das rochas e também os arqueólogos a determinar a idade dos objetos encontrados em suas escavações. O tempo que uma substância leva para que metade de seus átomos se desintegre é denominado meia-vida. Então, pessoal, aqui a radioatividade ela é um assunto, ela é um conteúdo trabalhado na química. E por que está aparecendo aqui no texto do assunto de função exponencial? Nós vamos ver que a radioatividade, no caso, o período de meia-vida que um átomo se desintegra, ele vai ficar em função do expoente. E quando você tem uma variável no expoente, isso caracteriza uma função exponencial. Esse termo significa que a cada período transcorrido ocorrerá a desintegração de metade da quantidade dos átomos. E como esse processo continua, restará meio, um quarto, um oitavo, etc. da substância original, conforme transcorra uma vez, duas vezes, três vezes meia-vida. Observando essa sequência de frações, podemos perceber o padrão das potências, meio, sendo o expoente de cada correspondente à quantidade de meia-vidas transcorridas. Aí nós temos a sequência aqui, meio, meio elevado ao quadrado, meio elevado ao cubo, o que permite generalizar escrevendo meio elevado a x, onde x seria a meias-vidas. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho uma quantidade 1 de uma substância, ao transcorrer um período de meia-vida, e aí vocês vão estudar em radioatividade, esse período de meia-vida ele é característico de cada substância, cada elemento tem o seu período de meia-vida. Então, o que acontece? Ao transcorrer um período de meia-vida, vou colocar aqui um período, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a metade de uma quantidade. Eu posso interpretar como metade, 1 dividido para 12. Então, metade de uma quantidade vai se perder pela desintegração, restando metade do que eu tinha antes. Passado-se mais um período, passado-se o segundo período de desintegração, agora a metade dividido por 2. Então agora eu vou ter a metade da substância dividido por 2. Aí o que vai acontecer aqui? Fazendo a divisão de fração, isso dá um quarto. Transcorrido mais um período, eu vou ter um quarto dividido por 2. A metade de um quarto vai se desintegrar, restando apenas a metade de um quarto. No caso, seria um oitavo. E eu posso continuar nesse processo até x períodos. Observe, pessoal, que eu posso transformar um quarto em uma potência de base meio. Como assim, professor? Eu posso fatorar um quarto, fatorando o 4 aqui embaixo, vai aparecer o expoente 2. Fatorando o 8, 8 é 2 ao cubo, e eu posso colocar esse 3 aqui no expoente. Então eu posso dizer que um quarto é meio ao quadrado
e 1/8 é meio ao cubo. Observe que aqui nessa fração meio, eu posso imaginar que é um expoente 1. Então, observe, passado um período, expoente 1. Passados 2 períodos, quanto resta da substância? 1/4, que é o mesmo que meio elevado a 2. Passado 3 períodos de desintegração, eu tenho 1/8 da substância e 1/8 é meio elevado a 3. Então, observe que tem uma relação direta aqui com o período de meias-vidas. É o que ele diz aqui, ó, para x meias-vidas, quanto que vai restar de substância? Ó, quando eu tenho um período, resta meio. Quando eu tenho 2 períodos, resta 1/4, que é meio elevado ao quadrado. Quando eu tenho 3 períodos, resta 1/8, que é meio elevado ao cubo. Então, o que resta da substância inicial, a fração da substância, será meio elevado a x, depois de x períodos. Então, por exemplo, se eu partir de uma quantidade de 500 miligramas, então, após 3 períodos, eu vou ter 1/8 de 500 miligramas. Aí eu só vou multiplicar por 1/8. Então, geralmente em química, nós temos a fórmula massa inicial, meio elevado a T, onde esse T seria a nossa meia-vida. Então, essa expressão aqui, meio elevado a x, o x, a variável no expoente, é o que caracteriza a nossa função exponencial. Então, aqui você vê que a função exponencial ela tem aplicação em outras áreas do conhecimento. Então, a função exponencial ela tem essa ligação direta com o assunto de radioatividade da química e outros assuntos mais. Então, isso aqui foi uma introdução para você observar que a função exponencial ela aparece em fenômenos da natureza, em fenômenos naturais.